Olá, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, muito obrigado por nos prestigiar aqui na nossa TVAL com o nosso programa Espaço Cidadão. Você que prestigia também a nossa programação. Muito importante a sua audiência porque ela é uma audiência personalizada. Você é um espectador daqueles que formam opinião. Para nós é muito importante. O assunto de hoje traz um tema que eu acredito de desconhecimento para muitas pessoas, mas acredito também que vai ser esclarecedor para você. Diretivas antecipadas. Dr. Eduardo Lamini está comigo aqui, que é advogado e especializado neste segmento. Tudo bem, doutor Eduardo? Boa Prazer. tarde. Tudo bom? Estar com o senhor aqui. Obrigado por ter aceito o convite. Obrigado pela oportunidade. O que são as diretivas antecipadas, doutor Eduardo? Bom, antecipadas de vontade, né? Isso, exato. As diretivas antecipadas de vontade é definido pela Resolução 1995 de 2012 do Conselho Federal de Medicina. Ela é um conjunto de desejos prévio e expressamente manifestados pelo paciente sobre quais procedimentos ele quer ou não ser submetido quando ele não puder mais expressar a sua vontade. Ou seja, é um documento que eu posso colocar os meus desejos de quais procedimentos eu quero ser submetido. Por exemplo, eu não quero ser traqueostomizado, ou eu não quero passar por um entubamento, eu não quero fazer uma diálise. Então, é a oportunidade de colocar nesse papel quais os procedimentos que eu quero ou não ser submetido. Isso já é comum nos hospitais hoje? Então, ele é assim, ele vem engatinhando no Brasil, tá? Tem uma pesquisa que teve agora em outubro de 2015, por uma empresa, uma pesquisadora inglesa, a Economist, e diz que o Brasil é o 40º pior lugar para se morrer. Nossa! Tá? Isso é entre 80 países, ele ficou na metade. Porque é o seguinte... 40º lugar. Nossa. Porque os cuidados paliativos, eles não são muito conhecidos ainda. O brasileiro não tem o conhecimento de que ele pode ter o cuidado paliativo ao final da vida, né? Então, assim, eles acreditam que os médicos, as equipes dos cuidados paliativos, eles são boas, tá? Mas elas são pequenas para a demanda que tem o Brasil. Perto do que nós temos lá fora, né? Exato. As diretivas antecipadas de vontade é um avanço em relação ao médico-paciente? É um avanço. Porque nesses casos da diretivas antecipadas de vontade, nós podemos solicitar a ortotanásia. Tá? Até depois eu posso fazer uma diferenciação. Que é a ortotanásia? A ortotanásia, ela quer dizer morte ao tempo certo. Tá? Ou seja, o médico ele trabalha com a questão não só da cura do paciente, tá? Mas ele vai trabalhar o quê? Diminuição de dor, tá? Fazer com que o paciente não passe por alguns procedimentos que sejam fúteis, que vão prolongar a vida por dias, por alguns dias. Vai prolongar o sofrimento, na verdade. Exatamente. Então, assim, a ortotanásia é uma morte ao seu tempo. Certo? E os familiares, como veem essa nova forma de agir? Certo. Então, assim, as diretivas antecipadas de vontade têm algumas vantagens, certo? Quais são as grandes vantagens nisso? Primeiro, que ninguém quer morrer de uma morte sofrida, né? Mas, infelizmente, todo mundo vai falecer um dia. Então, assim, algumas vantagens que a gente vê nas diretivas antecipadas de vontade é o seguinte. A primeira é a questão da segurança da equipe médica. Tá? A equipe médica teve uma resolução anterior a essa, a 1805 de 2006, que o Conselho Federal de Medicina permitiu a ortotanásia. Foi até questionada pelo Judiciário se poderia ou não. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública, só que depois o próprio Ministério Público pediu que a ação fosse em procedência da ação. Tanto que agora vem algumas ações pipocando no Brasil favorável à ortotanásia. Então, assim, a equipe médica vai poder trabalhar com aquele paciente sem o risco de uma indenização de um familiar, porque está ali, é a vontade que o paciente... No papel está tudo devidamente esclarecido, né? Uma segunda vantagem é a harmonia familiar, tá? Que eu acho que é a maior vantagem disso tudo. Não é incomum a gente ver familiares brigando para manter, às vezes, um ente querido
vivo, por mais sofrimento que ele venha a ter. Já totalmente desenganado, né? Exatamente. Às vezes até por uma questão de manter uma pensão para receber essa pensão, outros filhos querendo que a morte venha. Esse sofrimento. Exato. Então, assim, a harmonia familiar é uma vantagem boa nessa questão. E a terceira é a autonomia do paciente, né? Onde ele deseja, vamos dizer assim, o final da vida dele, como ele deseja esse final da vida dele. Sem sofrimento, sem dor. Normalmente, quando o paciente, vamos dizer assim, autoriza ou assina um papel desse, ele normalmente não está ele está literalmente consciente. Então, as diretivas antecipadas de vontade, o ideal, a gente fala sempre que o ideal é quando a pessoa esteja sã, né? Inclusive antes de estar na fase terminal. Antes de receber, assim, às vezes, até um diagnóstico, uma doença, que isso também pode modificar é uma coisa tipo da partilha que a pessoa faz antecipada, deixa registrado, ou pode ser assim, não? Assim, ó, o testamento patrimonial, né? Ele é após morte, mas questão dos patrimônios apenas. Essa questão é só com relação ao teu corpo, a autonomia do teu corpo. Eu pergunto para você, tá? Agora uma pergunta minha. Eu não quero ficar... O meu sonho é morrer dormindo. Eu sempre digo para minha mulher, um dia você vai acordar, já fui. Mas, digamos que a gente não sabe o dia de amanhã. Eu posso fazer alguma coisa por escrito, permitindo que se abrevie o meu sofrimento, se caso eu estiver desenganado, Certo, então. Que seria mais ou menos... a questão da é uma diretiva antecipada. Isso, a questão da abreviação da vida, ela é crime no Brasil, que é a eutanásia, né? Eu vou fazer uma diferenciação, então, um pouco da eutanásia, distanásia e ortotanásia. Eu vou te perguntar isso, se me permitir, um pouquinho mais tarde, que eu queria que você assistisse alguns depoimentos aqui do Dr. Álvaro, que vai falar sobre o que sentem os profissionais desse segmento. As diretrizes antecipadas vai muito da relação médico-paciente bem formalizadas, né? Bem assim, uma relação de confiança, na verdade. Tem pacientes que a gente já tem há muito tempo, que a gente tem uma confiança muito maior e de trocar ideias, de deixar evoluído na conversa, em que o paciente já deixa antecipadamente avisado que se tiver alguma doença terminal ou que se tiver algum processo agudo, mas que leve a um processo de sofrimento absurdo, que não faça nenhuma medida mais invasivas, como, por exemplo, fazer hemodiálise, intubação, ventilação mecânica, procedimentos invasivos que causariam, talvez, em algumas situações, um sofrimento maior do que uma sobrevida, né? Isso quando é possível se ter um bom entendimento com o paciente, né? Isso. Aí você estava falando da eutanásia... Distanásia e ortotanásia. E ortotanásia. Perfeito. Quais são as diferenças? Então, a eutanásia, a origem primitiva da palavra é a boa morte, né? Eutanásia? Eutanásia. Mas no Brasil, a eutanásia, assim como o suicídio assistido, é crime, né? A eutanásia seria a abreviação da vida. Sim. Então, o paciente estaria mal, no estado terminal, e pediria para alguém desligar os aparelhos, por exemplo. Tá? Isso é considerado crime no Brasil. Assim como o suicídio assistido, que seria a pessoa que estivesse doente, de repente, com auxílio de outra pessoa, faria o uso de veneno, alguma coisa assim, para terminar a vida. Isso é crime no Brasil. Tá? Isso não é permitido nem se tu colocares nas diretivas antecipadas de vontade. Tá? Legalmente isso é um atraso ou é um conservadorismo? Então, existem muitos países que já têm e discutem bastante eutanásia. Volta e meia a gente entra em discussão nesse assunto quando acontece algum pedido judicial em algum lugar do mundo. A Holanda, a Bélgica e alguns outros países da Europa já permitem a eutanásia. Teve um caso no final do ano passado de uma americana, acho que ficou bem conhecida, que ela era da Califórnia, a Califórnia não permitia a eutanásia e ela tinha um tumor cerebral irreversível, tinha poucos meses de vida e ela se mudou para Oregon, onde era permitido a eutanásia, e lá ela conseguiu, na justiça, poder cometer a eutanásia. Então, assim, e agora em 2015, se não me engano, outubro ou novembro, a própria Califórnia legalizou a eutanásia
por causa da discussão por cima dessa americana. Qual seria o conceito de vida digna ou dignidade humana? Então, o princípio da vida digna, entre outros princípios, é o princípio máximo do Estado Democrático de Direito. Tanto que ele está no artigo 1º da nossa Constituição Federal. Mas definir exatamente o que é uma vida digna, ela é um pouco relativa, porque o conceito de vida digna para mim pode ser diferente para qualquer outra pessoa, né? Tem alguns estudiosos que dizem que a vida digna, eles apontam para o garantismo, ou seja, o Estado tem que nos garantir o mínimo da existência, ou seja, moradia, educação, saúde, lazer, trabalho, né? Então, o mínimo para a pessoa sobreviver. Por outro lado, alguns estudiosos apontam que não só essa questão do garantismo, mas que o Estado tem que permitir uma autonomia existencial. Ou seja, todo ser humano nasce dotado de vontade. Então o Estado tem que permitir que essa pessoa, esse ser humano, possa fazer o quê? Se expressar de uma maneira e escrever a sua história. Nós temos mais um depoimento do Dr. Álvaro aqui. Vamos ver. A gente tem uma dificuldade muito grande. Eu sempre conto a minha história, que quando a gente faz medicina e se forma, a gente faz medicina para salvar vidas. A gente não é treinado para perder pacientes, né? E isso gera uma confusão muito grande. Quando eu fiz a primeira residência de clínica médica, eu perdi na primeira semana três pacientes. Eu disse, vou largar a medicina porque eu não fui treinado para perder. Mas eram 3 pessoas bem idosas, que tinham doenças já terminais, e que evoluíram porque a medicina, a gente não está acima de Deus, né? A gente tem um limite e eles tinham que morrer. E daí para frente eu comecei a mudar a minha visão e desde lá eu comecei a pensar em sofrimento, em dignidade, em outros valores que seriam a qualidade de vida e comecei a ver a morte com uma outra visão. Mas mesmo assim, hoje em dia a gente tem uma dificuldade muito grande com os outros colegas médicos, alguns médicos com uma dificuldade muito grande de perder paciente, de ter um sofrimento e evitar, ou às vezes até a questão do ego, né? Então também tem que administrar tudo isso. E em situações delicadas, em pacientes hospitalares, todo hospital é obrigado a ter uma comissão de ética, né? E se houver discordância de opiniões de, por exemplo, um paciente que fica na UTI e eu achar que ele está em sofrimento e querer conversar com a família em relação a fazer a ortotanásia e algum médico for contra, tem uma comissão de ética que analisa o quadro e daí sim, com todo o embasamento do Código de Ética Médica, se toma uma decisão em relação a isso. Mas ainda é um assunto delicado dentre os médicos. E como advogado, como é que o amigo vê isso? Então, a gente não tem... culturalmente, a gente fala pouco sobre morte, né? É verdade. Exato. Então, a gente tem até medo de falar. Tem até medo de falar. E é uma realidade, né? Você não pode fugir dela, né? Não tem como fugir. Todos nós, um dia vamos ter que enfrentá-la, né? Infelizmente. Eu sempre falo, eu quero morrer dormindo. Eu acho que é a melhor forma de morrer, viu? Morrer dormindo. Me dá licença só um pouquinho, doutor. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Nós estamos aqui no programa Espaço Cidadão e quero agradecer mais uma vez a sua audiência. Eu estou conversando com o Dr. Eduardo Alamini, advogado, especialista no direito médico. Diretivas antecipadas é o assunto de hoje. O que é mandato duradouro? O mandato duradouro é quando esse paciente nomeia um terceiro. Aí pode ser algum familiar, pode ser algum amigo de confiança ou até um médico de confiança, para que possa representá-lo quando esse paciente não tiver mais condições de expressar livre e autonomamente a sua vontade. Então, quando a pessoa não tiver mais capacidade intelectual de decidir, essa pessoa que ele nomeia está apto a decidir por ela. Duradouro, no caso, ele faz com bastante antecedência, então? Vamos supor um caso, uma pessoa com Alzheimer,
certo? Recebeu o diagnóstico de Alzheimer e ele sabe que no futuro próximo ele vai ter uma perda de memória e vai estar incapacitado para suas atividades normais. Então ele pode nomear alguém, né, um terceiro, um amigo, né, para que quando eu explicar para ele quais os tratamentos que ele quer ser submetido ou não, para quando ele não tiver mais condições de tomar essas decisões por livre e espontânea vontade, esse terceiro possa tomar por ele. E o que pode estar e não pode estar nesse documento? Certo. O que não pode estar, que acho que é o mais fácil de tudo, não pode estar a eutanásia, a solicitação da eutanásia, ou seja, abreviar a morte, não pode ter o pedido de suicídio assistido, né, ou qualquer outro pedido que fira alguma lei. A gente não tem no Brasil uma legislação específica para as diretivas antecipadas de vontade. Nós temos a resolução do CFM, né, autorizando, tem decisões judiciais autorizando a ortotanásia, mas não temos uma lei específica para isso, para dizer que isso pode ou aquilo não pode. Mas, assim, tudo aquilo que não fira uma lei, que não venha ferir uma lei, pode ser colocado dentro desse testamento. E quem a pessoa deve procurar nessas horas assim? O paciente deve procurar quem nessas horas? O ideal é que ele procure um médico de confiança e um advogado de confiança. Para quê? Um médico para explicar, se ele já tiver adoentado já, para saber como é a sua doença, qual é a evolução da sua doença, quais os tratamentos e procedimentos que ele vai vir a tomar perante essa doença, para que o médico explique direitinho quais são os riscos, quais são os resultados dos procedimentos, para que ele possa consentir ao médico e dizer, não, esse procedimento eu não quero, esse pode fazer, ou se não, quero passar por todos eles, tá? Quero existir ao máximo, tá? E até o fim, né? Tem o caso do José de Alencar, que foi vice-presidente da República, que lutou bravamente, lutou bravamente, alguns meses por vários procedimentos médicos, viagens aos Estados Unidos, mais cirurgias, né? Infelizmente sobreviveu algum tempo. E a outra figura seria o advogado, justamente para elaborar essas diretivas, né? Para que não se tenha nada ilegal, para que a família ou de repente o médico diga que não vai cumprir as diretivas porque fere alguma lei. O Dr. Álvaro vai contar uma história que ele vivenciou com cuidados paliativos. Vamos conferir. Era uma paciente de 32 anos que tinha um câncer de ovário. Durante a cirurgia ela teve uma complicação de perfuração de alça e fez uma fístula. Enfim, ela ficou 3 meses com a gente. Ela não podia se alimentar de forma nenhuma pela boca, ela se alimentava por uma dieta que a gente chama de parenteral. Ela recebia dieta direto pelo sangue e que ela queria lutar muito pela vida, porque ela tinha um filho de 10 anos e uma filha de 6 anos e que queria ver esses filhos crescer porque estava em processo de separação. Uma pessoa extremamente para cima, sempre, não, eu vou conseguir. E no cuidados paliativos a gente não antecipa a morte, né? É crime isso, a gente só dá um conforto, e se o paciente quiser lutar pela vida, a gente vai fazer de tudo para lutar com a vida com ele, né? Diminuir dor, diminuir qualquer tipo de sofrimento. Só que chegou um momento que ela ficou muito ruim e que na última semana ela viu que não ia conseguir, ela pediu algumas coisas. A gente sempre tenta realizar essas coisas. E ela pediu um misto quente com tomate, poder ficar em pé e poder pelo menos dar mais um passo, né? Então, a gente, num esforço tremendo e absurdo de medicação para evitar que ela vomitasse, mesmo sabendo, né, que aquilo poderia ter alguma complicação maior, mas a gente fez uma força-tarefa e todo mundo, ela comeu o misto quente dela com tomate, deu 2 dentadas nesse misto quente com tomate, mas a cara de satisfação dela não existe. Pôde ficar em pé e dar um passo, como ela disse, igual um passo para a eternidade, né? E foi o passo que ela deu, foi o último passo que ela deu e foi o passo dela para a eternidade, né? Então, são coisas que só quem vê, só quem está no dia a dia, sabe o quanto a vida tem uma importância e como as coisas simples da vida são as melhores. Uma pessoa que vivencia esses casos assim, eu acho que encara de forma bastante diferente a vida, né? Eu acho que o pessoal impressionante, né? O pessoal
da área dos cuidados paliativos, eu acho que tem histórias emocionantes aí. Exatamente. O médico pode sobrepor a vontade do paciente e da família, não? Se ela estiver de acordo com os preceitos médicos, nem o médico e nem a família pode sobrepor as decisões do paciente. E o médico deve respeitar as diretivas antecipadas da vontade? Se a mesma estiver em desacordo com o Código de Ética? Não? A própria resolução diz que se por um acaso o médico notar que tem alguma coisa que possa vir a ferir o Código de Ética, ele pode não respeitar essas diretivas antecipadas de vontade. E também, até na própria resolução, deixa claro que se não for de conhecimento que existam as diretivas antecipadas e nenhum terceiro representando o paciente ou familiar, se tiver alguma questão ética envolvida, como até o Dr. Álvaro comentou, pode ser chamado o comitê de ética do hospital, né, para tomar as decisões, caso não tenha até o próprio CRM, para se tiver algum conflito ético, tomar a decisão conjunta e executar no paciente. Eu já li sobre casos, assim, por exemplo, de pacientes que pediram, imploraram para morrer e me parece não era aceitado. O paciente tem direito a escolher a hora da sua morte, não? Então, escolher a hora da morte não, mas ele pode escolher a forma como ele quer morrer. A forma como ele pode escolher? Nessa questão da ortotanásia, né, que é essa morte sem dor, que a gente chama sem sofrimento, que trata muito a parte dos cuidados paliativos, né? E o que seriam os cuidados paliativos? Ela vamos dizer assim, um tratamento, uma abordagem, né, um tratamento que melhora a vida do paciente e dos familiares nesse momento que eles são acometidos por uma doença que possa vir a causar a morte. E nessa hora já é possível pensar em diretivas antecipadas, não? Já, inclusive antecipadamente. Como ela é mutável, a gente pode alterar no decorrer da nossa vida. Hoje eu posso dizer que, se eu estiver numa cama em estado vegetativo, eu quero que me deixe morrer. Não faça uma ressurreição, uma massagem cardíaca, caso eu tenha uma parada cardiorrespiratória. Mas amanhã eu posso mudar de ideia e dizer, não, pelo amor de Deus, façam de tudo para me trazer para a vida. Né? E aí, como eu estava comentando antes, é a questão da distanásia, né? A distanásia é esse prolongamento com dor, essa morte sofrida, que é quando às vezes por vontade familiar ou alguma coisa assim, né? Então, assim, às vezes são procedimentos fúteis, né, inúteis, que só prolongam o sofrimento daquela pessoa que está ali. Né? Não só do paciente, como da própria família. Perfeito. Também. Às vezes tem uma pessoa que está com um quadro, um câncer já terminal, né, acamado, 90 anos, para que de repente passar por uma laparoscopia exploratória, para passar por cirurgia, para dar uma sobrevida para ele de 2, 3 dias. Então, às vezes não vale a pena fazer essa pessoa sofrer, né, e manter através dos cuidados paliativos, sem dor, sem sofrimento, sem às vezes com uma respiração boa, tranquila. E às vezes aquela opção também, Nilson, a pessoa às vezes pode querer morrer em casa, ou de repente até no próprio quarto de hospital. É muito comum isso, né? Isso, com as pessoas. Isso pode ser colocado nas diretivas antecipadas de vontade, que é, por exemplo, morrer com as pessoas que eu gosto do meu lado. Segurando a mão de um familiar, segurando a mão do pai, filho, parentes, amigos, do que de repente estar numa sala de UTI, 24 horas com luz acesa. Todo entubado. Todo entubado, ligado a aparelhos. Tu tens a presença de parentes meia hora, 2 vezes por dia, com pessoas desconhecidas. Então, isso talvez não seja uma morte digna, né? Nossa, é um assunto que se a gente... O doutor deve estar já mais habituado, mas a gente não está muito habituado. Esse assunto assusta um pouco, né, na verdade, porque ninguém gosta de falar da morte, né? E tem que encarar ela com naturalidade, porque é um fato mais que normal na vida, né? Nós temos mais um depoimento do Dr. Álvaro, muito interessante. Que a vida é uma só, né? Que a gente tem que fazer dessa vida de tudo, que a gente tem que 1 segundo, né? Eu sempre brinco, 1 segundo é o infinito para a gente fazer as coisas, que a gente tem que aproveitar os nossos avós, que a gente tem que aproveitar os nossos pais, que a gente tem que aproveitar nossa esposa, né? Os filhos, porque ninguém é imortal. A gente não sabe se amanhã a gente vai estar vivo ou não,
E às vezes a gente, por preguiça, por comodidade, a gente deixa de ligar para o pai e dizer: pai, eu te amo, mãe, eu te amo. A gente deixa de dar um carinho no filho por algumas coisas que a gente poderia fazer, né? Então, esses 8 anos eu aprendi que a vida é breve, que a gente é extremamente frágil e que não deixe de dizer hoje, né, que você pode perder a chance de ter dito. Então, dizer que ama e que gosta e que está perto, a gente não tem que ter vergonha de falar, porque só quando a gente está chegando pertinho da morte a gente vê o quanto isso é importante. Então, é simplesmente falar aquilo que tem vontade, não ter vergonha, porque demonstrar o que sente é importante e fazer a vida valer a pena. É uma coisa interessante porque o corpo não está aguentando mais, mas a mente muitas vezes está em ordem, né? Isso me lembra meu irmão, há uns 2, 3 anos atrás, perdi meu irmão mais velho, e eu passei o tempo todo com ele lá, fui lá para Rondônia, ele morava em Rondônia, e ele no leito de morte, a mente estava totalmente em ordem, o corpo não estava aguentando mais. Ele segurava na minha mão: mano, eu não quero morrer, mano, me ajude, eu não quero morrer. Nossa, a gente não sabia nem o que falar, digo, o que você quer que eu faça, né? Não tem, é um momento realmente muito difícil, né? E eu queria te fazer uma pergunta para o doutor. O senhor vê possibilidade de ter eutanásia no Brasil, e como o senhor vê? Eu acho que a eutanásia é um caminho mais complicado, acho, para se ter no Brasil, né? São várias questões da parte bioéticas, né? Como o aborto, que são questões que envolvem muitos aspectos religiosos, cultura, né? Superstição, são coisas de muita discussão. Eu acho, tá, particularmente, que a eutanásia ela não vai ser ainda tão cedo legalizada no Brasil. E a ortotanásia? A ortotanásia ela já existe através dos cuidados paliativos, né? Então, assim, cuidados paliativos. Isso, cuidados paliativos essa abordagem aí que tem tanto na parte do paciente quanto dos familiares, né? Para que melhore a qualidade de vida frente a essa doença. Isso aí é um tratamento ainda restrito ou ele já é acessível à população? Na verdade, ele já tem acesso à população inteira do Brasil. Só que ela é mal divulgada e as pessoas não conhecem os seus direitos, né? Não conhecem, né? Exato. Então, assim, a pessoa pode estar, de repente, no próprio hospital, tá? Sem dor, sem sofrimento respiratório, pode estar junto com seus amigos ali, junto com parentes, e ter uma morte, de repente, um pouquinho mais digna do que, de repente, como eu falei antes, num quarto de UTI sozinho. A distanásia é mais comum hoje, né? É a mais comum desses casos todos, né? É que, na verdade, a distanásia já vem a parte da questão cultural, né? O residente ou o médico, de quando entra na faculdade, eles aprendem a cura da doença, né? A buscar sempre essa cura da doença, né? E é difícil discutir na própria universidade qual a melhor maneira para aquela pessoa morrer. E sim, eles discutem qual o tratamento para prolongar aquela vida daquela pessoa. Então é a questão cultural, né? E como a gente é envolvido aí desde pequeno com superstições, cultura, a própria religião, a gente acaba não conversando sobre a morte e vê ela como um tabu. Verdade. Doutor Eduardo, nosso programa está terminando. Queria lhe deixar à vontade para fazer as últimas considerações. Obrigado, Nilson. Eu queria agradecer a oportunidade, né? Até que o Dr. Álvaro comentou ali, teve uma enfermeira australiana que fazia os cuidados paliativos e ela elencou num livro alguns arrependimentos de que os pacientes tiveram no final da vida, né? E tem até a música do Titãs, Epitáfio, que tem ali, e algumas realmente são as que as pessoas mais se arrependem. É que não queria ter trabalhado tanto, exatamente. Né? Queria ter aproveitado um pouco mais meus amigos, né? Queria ter vivido a minha vida, queria ter vivido a minha vida da minha maneira e não como as outras pessoas queriam que eu fosse. Exatamente. Então esses são alguns arrependimentos que as pessoas têm no final da vida. Quando chega no fim, né? De qualquer maneira, eu espero não pensar assim, exato. Viu? Doutor Eduardo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Programa, e até uma próxima oportunidade. Fico à disposição. A você, muito obrigado pela sua audiência e eu aguardo também você no próximo programa. Grande abraço.